metendo drible, fazendo golaço. Tome cuidado, quem tá passando é a tropa do esquadrão de aço. Quem tá passando é a tropa do esquadrão de aço. Fala galera do canal, tô trazendo aqui pra vocês um vídeo meio de reflexão, né? Reflexão do momento, né? Reflexão do que já tem ocorrido, né? Nessa equipe do Bahia, mas eu creio que dá para elucidar um pouquinho esses problemas, trazendo eles no aspecto da montagem da equipe mesmo. Nosso treinador, ele tem uma grande dificuldade de conseguir adaptar os jogadores às melhores funções dele. Ele desde que ele está no Bahia, eu percebo, né, e também as construções que ele fez de times anteriores, que o que é que ele preza? Ele preza para definir um esquema tático, e a partir do esquema tático e a função de cada jogador, ele define quais jogadores devem compor cada posição, independente da característica dos jogadores. Então, é a prioridade dele. Então, por exemplo, você vê algo nítido quando ele fala bola parada defensiva e ofensiva. Ele preza por quê? Por altura, né? Capacidade de altura. Então, em detrimento de um jogador mais técnico, ele pode escolher um jogador com altura melhor por conta desse quesito do jogo. O que já é um erro, na minha opinião. Porque, como ele fala, a gente tem um jogador tão alto como o Jean Lucas, mas não consegue cabecear a bola. Então, adianta ser alto se você não tem jogo aéreo, posicionamento. Então, são algumas convicções que, infelizmente, passa despercebido, né? Pela grande maioria da imprensa, que não faz esse tipo de questionamento. Isso ao longo prazo, né, quando o time sai dessa fase de pegar times com poder técnico menor, isso fica mais evidente, esses erros, né? Então o que acontece? O Rogério Ceni definiu um esquema tático, né, para o Bahia desde o ano passado, que é o mesmo esquema. A diferença é que não é um falso 9 propriamente dito, e não são dois pontas que dão amplitude, né? Era o lateral e um meia, e hoje são dois pontas. Ele definiu esse esquema e, independente dos jogadores, característica, ele vai seguir com esse esquema. Então isso fica muito nítido quando a gente parte para o esquema tático do time 2, né? Do time alternativo, que é o quê? Ele replica exatamente a configuração tática do time 1. E claro, ressaltando, o esquema tático não define a forma que você vai jogar. Se você vai jogar no contra-ataque, se você vai propor o jogo, a forma que os jogadores vão se alinhar em campo no momento defensivo, no momento ofensivo, no momento de transição. Então, eu sei que tem essas variações, tá? Mas eu quero deixar claro que isso é um ponto fundamental para todo esse mecanismo de organização. Então eu vou mostrar aqui para vocês, elucidar um pouquinho do que é que eu estou falando. Então vamos lá. Como é que o Bahia jogou contra a Chapecoense, o time reserva, o time alternativo? Eu estou falando em momentos de posição defensiva, tá? Momentos defensivos. O Bahia, prioritariamente, ele tá no 4-5-1, né? Com um jogador apenas na frente, essa trinca no meio de campo, dois caras abertos do lado. O que é que eu digo que esse esquema é prejudicial tanto até no time de cima, como na característica dos jogadores do time de baixo. Muitos aí, defensores de Rogério Ceni, defensores do discurso do técnico, fala que, mas Cauli não joga de ponta esquerda. Cauli, ele sempre, ele sai, ele fica aqui do lado esquerdo no momento defensivo, mas vem para dentro para poder trabalhar como meia. Beleza, eu concordo com esse ponto. Michel Araújo é a mesma coisa, porque ele vai dar amplitude pro lateral. E aqui o Acevedo, no caso, fez o terceiro zagueiro e o Iago Borducci deu amplitude pelo outro lado. Mas entenda, essa formatação tática, ela preenche o meio de campo, né, com essa trinca, para fechar os espaços. Então, para você não ter um acesso maior às entrelinhas do seu adversário, você prioriza ter três jogadores dentro do meio e fechar os corredores com dois jogadores. Então, a linha de cinco ela fica muito mais protegida, né? Protege muito mais seu meio, na teoria. Se essas dinâmicas, esses gatilhos não forem bem feitos, né? Então, como é que o Rogério prioriza? Primeiro, ele faz uma pressão, né? Uma pressão alta na saída de bola do adversário. Primeiro ponta se marca o zagueiro, né? Vem aqui para frente, o Michel e o Cauli, no caso, né? Nesse caso. O William José, no caso que é esse falso 9, que era a posição do Cauli, né? Fecha o primeiro passe no volante. Os meias aqui, o Eric e o Nestor, fecha a opção dos corredores nos laterais do adversário, né? E o Azevedo aqui fica cobrindo dois jogadores. E aí um zagueiro pode saltar para fazer uma pressão. Mas entenda, quando essa pressão é quebrada, que o adversário está com a posse de bola, o Bahia está em bloco médio-baixo. O que acontece? O Rogério Ceni, ele não quer que os jogadores saltem da linha para poder cobrir o passe, né? Para poder ocupar o passe. Ele quer que a linha seja mantida. E aí que é o problema, porque aqui o time faz uma saída de três, né? Aí fica esse jogador aqui, que ano passado era o Cauli,
esse ano é o Lúcio e nesse time alternativo é o William José. Cobrindo 3 jogadores, que aí o Rogério Ceni quer que o cara se desgaste o máximo possível, que é o que ele gosta, né? Cobrindo 3 jogadores, só que não faz uma pressão bem executada. Então você mantém a linha, mantém posicionado, mas você não tem pressão no portador da bola. O que acontece? Quando o passe sai, que é a zona que, vamos supor, a linha que tá, os jogadores estão entre linhas do Bahia, esses passes podem ser muito bem acessados porque não tem pressão no portador. Então, mesmo nessa configuração tática, o Rogério não consegue deixar um time mais com força maior de pressão, porque ele não permite que os jogadores saltem da linha. Então isso é um problema, porque, por exemplo, se essa bola vem descoberta aqui para o lado esquerdo, o Eric poder saltar para fazer essa pressão seria interessante, mas ele não permite esse tipo de configuração. E o que é o principal problema? Quando vocês têm apenas um jogador aqui na última linha do adversário, acontece o problema. O adversário consegue variar a bola, né? E você não pressiona ela no portador, você só está marcando posição, né? Que é o que acontece. E aí acontece dos lados às vezes ficar descoberto, porque jogadores como o Cauli não tem essa característica de estar recompondo. Esse movimento do Cauli é mais ou menos o movimento que Tassiano fazia, a diferença é que Tassiano preenchia mais a área, Cauli vem mais por dentro. Então, nessa recuperação defensiva, é o que pode acontecer esses problemas, né? Destes jogadores de lado, né, que são meio campistas de origem, não conseguir cobrir o lado tão perfeitamente. E olha que a Jacuipense não é um time exuberante, né? E o que acontece? Quando você coloca, né? O que seria ideal para mim? Quando você coloca um jogador na posição de origem dele, vamos supor que o Bahia, no momento defensivo, marcasse no 4-4-2, né? O Nestor recompusesse aqui pelo lado esquerdo, né? Como ele fazia no São Paulo, e o Michel Araújo pelo lado direito, o Cauli preenchendo. O Cauli conseguiria ajudar muito mais essa pressão no portador, junto com o William, né? No momento defensivo. O Bahia teria 2 jogadores para pesar a primeira linha do adversário. Os lados estariam cobertos, né? Estariam cobertos de uma certa forma, os corredores. E você teria 2 volantes, que são 2 volantes de força física, para poder cobrir essa entrelinhas. Você variar o esquema tático define também como o seu jogador vai se comportar. Então, veja que eu estou adaptando os jogadores para as melhores funções dele. Mas por que isso é um problema também? Porque quando o Bahia recupera a bola aqui, vamos supor que a bola esteja no setor de defesa, o Cauli ele está pelo lado. Então é muito diferente de um jogador associativo como o Cauli, quando o Bahia estiver recuperando a bola, pega essa bola no centro do campo. Pega essa bola no centro do campo, né? E aí ele tem um cara como o William José, que faz um pivô, que tem um jogo associativo, que ajuda muito um jogador de característica como o Cauli. E é um dos problemas que eu vejo que é identificado nesse time do Rogério Ceni. Infelizmente, não é um questionamento que é feito, né? Passa despercebido, às vezes por falta de aprofundamento, as pessoas não gostam muito desse lado tático, né? É mais do emocional e eu respeito também. Mas isso é um dos fatores decisivos para mim, dessa inconstância, e não só desse ano, tá? Porque a gente perdeu uma partida, não tá nada perdido, mas essa inconstância do ano passado, essa falta de variação. Então, ano passado, Rogério definiu esse esquema base. A diferença era que Cauli era o falso 9, descia para compor o meio de campo, e os jogadores de lado preenchiam o ataque. Mas se você vê a configuração tática no momento defensivo, é a mesma coisa, e isso prejudica, não adianta, prejudica jogadores de característica. É diferente de você fazer uma recuperação de bola e você tá pelo lado do campo, e você fazer uma recuperação de bola e seu meia, seu zagueiro já acessar um cara como o Cauli, já na zona que ele é mais confortável, né? De jogar, principalmente tendo esse ponto de apoio aqui. Porque o que acontecia? Cauli jogava aqui, jogava no passado. Mas quando o Bahia recuperava a bola, era ele e Deus, né? Então, quando você tem um ponto de apoio, pô, fica muito mais dinâmico. Você vê que Cauli, quando ele procura o William José, que é um jogador associativo, as coisas tendem a fluir. É claro que Cauli vem no momento mal, não é só por Rogério Ceni, mas isso influencia. Isso influencia muito. Então, eu acho que o Bahia poderia variar esse esquema para ontem, né? Fazer 2 linhas de 4, deixar esse jogador de meio mais com a liberdade, até quando ele mudasse a equipe 1, né? Porque ele coloca Cauli também muito na posição de Everton Ribeiro, que é essa posição aqui, que eu não acho tão interessante também. Então, essa é uma mudança base que eu faria no time. E não sei se vocês concordam ou discordam, mas essa é a minha opinião. E eu acho que Rogério tem pecado muito, né? Nesse esquema tático em si. Não só de ter um esquema definido, mas de não variar ele. Não fazer variações. Eu sei também, antes que chegue os defensores dizendo que no momento que o Bahia tá com a bola, é um 3-2-5, o volante desce, ou o zagueiro faz o terceiro homem aqui, né, para fazer a construção a 3. Aí já é outra configuração tática. Eu sei que no momento ofensivo muda, tá? Mas você
com essa linha de 5, você às vezes não consegue cobrir o lado por causa dos jogadores de característica, e você não pesa a primeira linha de marcação do adversário, e que isso, para times que têm grande qualidade técnica, prejudica o controle de jogo do Bahia, né? Então, até essa pressão pós-perda é mal executada por conta dessa configuração tática, na minha opinião. Então, deixa abaixo nos comentários o que você acha, para a gente poder discutir, debater e ver o que é que está de acordo ou não, se você concorda ou não. Então, é sobre isso. Valeu, um abraço.